Você já parou para pensar que o que você publica nas redes sociais diz muito mais sobre sua fé do que imagina? Vivemos em uma época onde o feed fala alto e o silêncio também, onde um comentário pode levantar alguém ou destruir seu testemunho, onde, com um único clique, você pode abençoar ou escandalizar. E muitos cristãos nem sequer percebem isso. Estamos tão conectados, tão envolvidos, tão imersos, que esquecemos algo fundamental. A internet também é um campo espiritual. E sim, o inimigo também navega pelas redes. O problema é que muitos cristãos estão caindo em armadilhas sutis, disfarçadas de liberdade de expressão, opiniões sinceras ou até mesmo de evangelismo, mas que, na prática, ferem, afastam e escandalizam. E o mais alarmante, tudo isso pode estar acontecendo enquanto você acredita que está fazendo o certo. Por isso, hoje quero te mostrar os 5 erros mais comuns que os cristãos cometem nas redes sociais. Erros que parecem inofensivos, mas que estão roubando a autoridade espiritual, destruindo relacionamentos e até mesmo abrindo portas para o inimigo. Então, se você deseja ser uma influência que verdadeiramente glorifica a Deus, mesmo no digital, fique comigo até o final. Talvez este vídeo seja o alerta que você nem sabia que precisava. Erro 1. Evangelizar sem amor. Um dos erros mais comuns e ao mesmo tempo mais perigosos que muitos cristãos cometem nas redes sociais é este: evangelizar sem amor. E talvez você diga, mas eu só estou pregando a verdade. Sim, mas a maneira como você faz isso pode estar contradizendo a mensagem que você diz querer anunciar. O Evangelho é uma boa notícia. É a mensagem mais bela e mais urgente que existe. Cristo veio salvar o que estava perdido. Mas quando essa mensagem é comunicada com frieza, com arrogância ou com desprezo, deixa de parecer uma boa notícia e se transforma em um peso, em um julgamento, em um dedo acusador. Não se trata de suavizar a verdade, se trata de dizer a verdade com o mesmo coração que Jesus tinha. O que está acontecendo nas redes? Hoje, vemos milhares de postagens que supostamente querem pregar. Frases duras, sentenças cortantes, vídeos que começam com ameaças veladas. Você vai para o inferno se não crer como eu. Deus não te ama do jeito que você é. O mundo está cheio de hereges e você é mais um. E o mais trágico é que muitos que escrevem ou compartilham isso realmente acreditam que estão fazendo a obra de Deus. Mas o fruto que produzem é outro: ira, confusão, rejeição, afastamento. Não será que estamos usando o Evangelho como uma espada para atacar, em vez de como uma chave que abre corações? O que a Bíblia diz sobre isso? Efésios 4,15 nos instrui claramente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verdade. Em amor. Isso significa que podemos dizer coisas difíceis, confrontar erros, apontar o pecado, mas jamais com orgulho, jamais com superioridade. O amor não minimiza o pecado, mas também não destrói o pecador. Jesus não veio gritar ao mundo: arrependam-se, pecadores imundos. Ele veio curar corações, restaurar vidas, buscar os que estavam perdidos. Olhe o que João 3,17 diz: porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quando você usa sua rede social como um púlpito de condenação, você está comunicando o oposto. Está dizendo: eu estou certo, você está errado, e se não mudar, vai direto para o inferno. Isso não é evangelho. Isso é orgulho disfarçado de zelo. Como Jesus falava, Jesus nunca abaixou o padrão. Ele chamou o pecado pelo nome, confrontou fariseus, repreendeu discípulos, denunciou a hipocrisia. Mas com os quebrantados, os feridos, os pecadores sinceros, sempre foi cheio de graça. Para a mulher adúltera, ele não gritou:
Arrependa-se, sua imoral. Ele disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. João 8:11. Para Zaqueu, ele não o humilhou por ser ladrão. Foi até sua casa, comeu com ele, e a transformação veio de dentro para fora. Para Pedro, depois de ser negado 3 vezes, ele não gritou: como pôde me trair? Ele o restaurou com uma pergunta simples e poderosa: você me ama? Isso é evangelizar com amor. Erro 2. Buscar validação através de curtidas e reações. Vivemos na era da exposição. Publicamos, compartilhamos, reagimos, medimos, comparamos. E sem perceber, nosso coração começa a inclinar-se para uma armadilha sutil, mas perigosa. A necessidade de sermos validados pelos outros. Mesmo no meio cristão, esse erro tem se tornado comum. Publicamos um versículo, um pensamento, uma oração, e corremos para ver quantas curtidas recebeu. E quando não há muitas reações, a insegurança aparece. Será que ninguém me vê? Será que não sou espiritual o suficiente? Será que não sou tão importante quanto outros? E sem perceber, o que começou com uma boa intenção, edificar, transforma-se em uma busca silenciosa por aprovação humana. Um problema de identidade. A raiz desse problema não é tecnológica, é espiritual. Quando eu preciso que outros me aplaudam para me sentir valioso. Quando minha autoestima sobe ou desce conforme a interação que recebo. Quando começo a fazer coisas cristãs para ser visto, e não simplesmente para agradar a Deus. Então, estou colocando minha identidade nas mãos das pessoas. E isso, mais cedo ou mais tarde, traz frustração, ansiedade, comparação e orgulho. Jesus falou diretamente sobre isso em Mateus 6:1. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Você percebe? Não é errado fazer boas obras. O erro é fazer com a motivação errada, para ser visto, para ser aplaudido, para ser validado. Erro 3. Conteúdo cristão sem coerência de vida. As redes sociais estão cheias de versículos, reflexões e pregações curtas. Mas há uma pergunta que nem sempre queremos fazer. Nossa vida está alinhada com o que postamos, porque não se trata apenas do que mostramos, mas do que vivemos quando ninguém nos vê. A maior influência cristã não está no algoritmo. Está na presença de Deus em uma vida transformada. O que acontece quando não há coerência? Quando o conteúdo cristão não é respaldado por uma vida cristã, surgem vários problemas. 1. Confusão para aqueles que te seguem. Muitas pessoas buscam exemplos reais de fé. Se você fala de amor, mas responde com ódio, se fala de perdão, mas critica e murmura, você está enviando uma mensagem contraditória. 2. Tropeço para novos crentes. Muitos jovens e novos na fé te seguem porque querem aprender. Se sua vida lhes dá um mau exemplo, você pode se tornar um obstáculo no crescimento deles. Jesus disse em Lucas 17:1-2, é impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por quem vem. Melhor lhe fora que se lhe atasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar. 3. Auto-engano espiritual. Esse talvez seja o mais perigoso. Quando falamos constantemente de Deus sem viver para Ele, nossa consciência começa a se endurecer. Acreditamos que por publicarmos sobre Cristo, estamos caminhando com Ele. Mas isso pode ser uma armadilha. Tiago 1:22 diz, sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Hoje, poderíamos parafrasear assim, sejam praticantes da palavra, e não apenas publicadores de versículos. O perigo da fama espiritual sem frutos. Outro fenômeno moderno é a fama espiritual digital. Pessoas que, por causa de seu conteúdo, ganham seguidores, likes, atenção, mas que, por trás da tela, não têm uma vida rendida ao Senhor. Você sabia que pode falar bem de Cristo sem viver para Ele?
Mateus 7, 21, 23 é um dos trechos mais sérios que Jesus pronunciou. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que forte! Não foi o conteúdo que Jesus avaliou, foi a relação. Não foi o ministério, foi a obediência. Erro 4. Polêmicas e discussões sem fruto. As redes sociais se tornaram uma praça pública digital. Um espaço onde todos têm voz, onde ideias são compartilhadas, doutrinas debatidas, opiniões expressadas e, infelizmente, também onde cristãos brigam. Um dos erros mais comuns e tristes que vemos hoje é esse: cristãos que usam suas plataformas para entrar em polêmicas, discutir sem proveito e expor outros publicamente. O espírito de contenda não vem de Deus. A Bíblia é clara. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33. Quando um cristão se deixa levar pela carne e começa a discutir, atacar ou humilhar outros em nome da verdade, ele já deixou de representar a Cristo. 2 Timóteo 2, 23, 24 nos ensina: rejeita as questões tolas e sem sentido, pois geram contendas. O servo do Senhor não deve ser briguento, mas amável para com todos. A contenda não edifica, a discussão sem fruto não transforma, e o orgulho doutrinário não glorifica a Deus. Por que caímos nisso? Há várias razões pelas quais tantos cristãos acabam envolvidos em debates estéreis nas redes. Desejo de ter razão. Muitos não estão defendendo a fé, estão defendendo o ego. Querem ganhar a discussão, não ganhar uma alma. Falta de maturidade espiritual. A maturidade se demonstra quando sabemos quando falar e quando calar. Nem tudo requer sua opinião. Nem tudo merece sua reação. Cultura da confrontação. Vivemos numa época em que ser polêmico dá visibilidade. O algoritmo premia o conflito. E alguns cristãos, conscientes ou não, usam o escândalo como estratégia de alcance. Mas isso não é evangelho. Isso é marketing com aparência de zelo. O exemplo de Jesus tinha toda a autoridade para expor, confrontar e corrigir. E ele o fez. Mas nunca por orgulho, nem para ganhar discussões. Quando corrigiu, foi por amor. Quando confrontou, foi com propósito. Quando ficou em silêncio, também foi sabedoria. Isaías 53, 7 diz: como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha diante dos seus tosquiadores, ficou calado e não abriu a boca. Jesus não precisava provar que tinha razão. Ele era a razão. E sua humildade falava mais alto do que qualquer argumento. A verdade sem amor não é evangelho. Efésios 4,15 nos chama a dizer a verdade em amor. Não com ira, não com sarcasmo, não com desejo de humilhar o outro. Aqui está o problema. Muitos dizem a verdade, mas o fazem com um coração altivo. E isso, em vez de aproximar as pessoas de Deus, as afasta. Quando um cristão corrige com orgulho, o que ele comunica é: eu sei mais que você. Eu estou certo. Você está errado. Eu tenho a sã doutrina. Você está enganado. Mas quando alguém corrige com amor, transmite outra mensagem. Eu também fui corrigido. Te amo demais para ficar calado. Vamos juntos à verdade. O perigo de escandalizar em vez de edificar você pode estar conseguindo muitas visualizações, muitos comentários, mas também pode estar semeando divisão. Romanos 14, 19 nos ensina: sigamos o que contribui para a paz e para a edificação mútua. Suas publicações constroem ou destroem? Sua atitude reflete o caráter de Cristo ou o orgulho do fariseu? Você busca unidade ou apenas atenção? Discussões teológicas sempre são ruins? Não, falar de doutrina é importante. Debater com respeito pode ser edificante. A igreja precisa defender a sã doutrina.
Mas há uma grande diferença entre uma discussão que edifica e uma briga que fere. A chave está no fruto. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. O fruto da discussão foi reconciliação, arrependimento e edificação. Ou foi orgulho, divisão e contenda? O que fazer quando vemos erro em outros? Em vez de expor publicamente, a Bíblia nos ensina outro caminho. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai-o com espírito de mansidão. Não diz, faça um vídeo expondo seu erro. Não diz, poste uma história corrigindo-o. Diz, restaure-o com mansidão, com espiritualidade. E se o problema for público, ainda há formas bíblicas e sábias de responder sem cair no escândalo. Erro 5. Buscar aprovação em vez de propósito. Vivemos na era dos likes, dos seguidores, dos comentários, e se não tivermos cuidado, esse sistema de validação pode infiltrar-se em nosso coração de maneira silenciosa, mas perigosa. Quando você posta algo, pergunte-se: para quem estou postando? Para inspirar? Para edificar? Para testificar? Ou para receber reconhecimento? Jesus não buscava aplausos. Ele buscava fazer a vontade do Pai. No final, Deus não mede seu impacto por visualizações. Ele avalia sua fidelidade pela obediência. O que ele busca são corações íntegros e motivações puras. Viva uma fé coerente e frutífera. Chegamos ao final deste vídeo e agora quero te fazer uma pergunta sincera. O que sua vida tem comunicado sobre Cristo? Muitas vezes, estamos preocupados em parecer espirituais nas redes sociais, em compartilhar mensagens impactantes, versículos e reflexões. Mas será que tudo isso reflete o que realmente vivemos no dia a dia? Será que nosso testemunho condiz com aquilo que pregamos? O perigo da incoerência é real. Quando falamos sobre amor, mas tratamos os outros com indiferença. Quando ensinamos sobre perdão, mas guardamos rancor. Quando proclamamos santidade, mas vivemos conforme o mundo. Estamos, sem perceber, enviando uma mensagem contraditória. A incoerência espiritual não apenas confunde os que nos seguem, mas também pode ser um grande tropeço para novos convertidos. Jovens na fé se inspiram em nós, e nosso comportamento pode influenciá-los para o bem ou para o mal. Jesus foi muito claro em Lucas 17:1-2, ao dizer que é melhor que alguém seja lançado ao mar com uma pedra no pescoço do que ser motivo de tropeço para outro. Isso nos mostra a seriedade do nosso testemunho. Além disso, viver uma fé incoerente nos leva ao auto-engano espiritual. Quando falamos de Deus sem, de fato, vivermos para Ele, corremos o risco de acreditar que estamos bem espiritualmente apenas porque produzimos conteúdo cristão. Mas Tiago 1:22 nos alerta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos apenas compartilhando versículos ou realmente vivendo a palavra? Muitos hoje buscam a fama espiritual digital, mas não a santidade. Criam conteúdo sobre Cristo, mas nos bastidores não vivem em obediência a Ele. O próprio Jesus advertiu em Mateus 7:21-23 que muitos o chamarão de Senhor, alegando ter feito grandes obras em seu nome. Mas ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E sobre as discussões sem fruto, quantas vezes vemos cristãos brigando na internet, discutindo doutrinas com arrogância, expondo erros de outros publicamente? A Bíblia nos ensina que Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. E mais, 2 Timóteo 2:23-24, nos exorta a evitar debates tolos que apenas geram contendas, pois o servo do Senhor deve ser amável e paciente. O que isso nos ensina? Que a verdade sem amor não é evangelho. Precisamos defender a fé, sim, mas de forma sábia e edificante.
não movidos pelo orgulho ou pelo desejo de ter razão. Como Efésios 4,15 nos ensina, devemos dizer a verdade em amor, e não com arrogância ou desejo de humilhar. E sobre a busca por aprovação, vivemos na era dos likes e seguidores. Se não tivermos cuidado, podemos cair na armadilha de medir nosso valor pela quantidade de engajamento que temos. Mas será que estamos postando para glorificar a Deus ou para buscar reconhecimento? Provérbios 29:25 nos alerta: o temor do homem é uma armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Se vivemos preocupados com a aceitação das pessoas, caímos em um laço. O que deve nos guiar não é o algoritmo, mas a vontade de Deus. Pense bem, quando você posta algo, qual é a sua verdadeira motivação? Você quer edificar vidas ou apenas ganhar mais visibilidade? Seu propósito é anunciar Cristo ou destacar a si mesmo. Jesus nunca buscou aplausos. Em João 5,41, ele declarou: "A glória dos homens eu não recebo." Ele poderia ter sido o maior influenciador da história, mas escolheu o caminho da humildade e obediência ao Pai. Quando tentaram torná-lo rei, ele se afastou, pois seu foco nunca foi a aprovação humana, mas o cumprimento da vontade divina. Então, qual deve ser a nossa postura? Que nossa oração seja: Senhor, que minha vida fale mais do que minhas palavras, que meu testemunho seja maior do que meus posts, que eu busque agradar a Ti acima de tudo e não a opinião das pessoas. Agora, eu quero saber de você. Esse vídeo falou ao seu coração? Você já passou por essa luta entre viver para Deus ou buscar a aceitação dos outros? Compartilhe nos comentários. Se esta mensagem te edificou, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam impactadas. Vamos juntos viver uma fé coerente, verdadeira e cheia de frutos para a glória de Deus.